Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Webterra Podcast. E hoje estamos aqui para tratar de um assunto polêmico, mas também necessário na sociedade. Hoje o nosso tema é sobre o Setembro Amarelo. E nada melhor, né, do que trazer uma convidada que tem muita propriedade no tema e que vai ainda abrilhantar mais este tema, trazendo conhecimento, né, enriquecendo a nossa tarde. Hoje a nossa convidada é a Marta, doutora Marta. Ela é docente e coordenadora do curso de Psicologia da Unifipmoc aqui em Montes Claros. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, boa tarde. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês para trazer um tema tão necessário e ainda pouco falado, né? A gente vê uma ênfase muito maior agora em setembro, né? Pela campanha mesmo, mas ao longo do ano fica esquecido. Verdade, verdade. Mas antes de começar esse bate-papo, né, para lá de informativo, vamos falar um pouco sobre o programa de investimento do cidadão. É rapidinho, vocês vão assistir um vídeo aí e logo a gente já volta. Montes Claros vai dar a largada rumo ao maior investimento já realizado pensando em nossa gente. É o PIC, para o futuro ainda melhor. O PIC, Programa de Investimento no Cidadão, vai levar mais do que obras. É uma nova era de qualidade de vida para a nossa cidade. 2 novas UPAs, 40 novas praças, 100% da cidade asfaltada, recuperação da Lagoa Interlagos, novas avenidas e muito mais. PIC é saúde, PIC é esporte, PIC é lazer, PIC é social, PIC é segurança, PIC é o cidadão. Vamos conferir onde a Prefeitura vai investir mais de 250 milhões pensando em você? Vem no PIC com a gente! Voltando ao nosso bate-papo, ao nosso assunto, vamos então começar. Muitas pessoas não sabem, né? Ou já ouviu falar do Setembro Amarelo, mas não tem propriedade, né? Não conhece a fundo. Todos nós temos o conhecimento que é uma campanha, mas não sabe de onde surgiu a importância, né? Dessa data ser lembrada durante todo o mês de setembro. Comece falando pra gente um pouco mais dessa campanha de conscientização. Sim, ótimo, Leila. Quando nós falamos da campanha do Setembro Amarelo, é o mês dedicado, né, à conscientização e à prevenção de suicídio. Tem-se uma ideia, assim, na população geral, que se a gente fala sobre suicídio, a gente vai incentivar, talvez, uma possível tentativa de suicídio. Então, quando alguém vem falar, às vezes, né, assim, sobre suicídio, a gente fala, não fala nada disso, não, nem toca nesse assunto, você tá doido, imagina, não pode falar disso. E tem-se um silenciamento, né, às vezes a pessoa vem para te falar, talvez, já de uma ideia ou de uma tentativa prévia, ela não tem a oportunidade de expressar aquilo ali. E aí se entende que esse silenciamento, esse tabu, essas ideias que se criam, né? Vamos incentivar as pessoas os números de suicídio a aumentar se a gente fala desse tema. E muito pelo contrário, né? Precisa se conscientizar as famílias, a população geral. Quais são ali, talvez, os sinais, os indícios, quanto procurar ajuda, quanto você precisa de uma ajuda profissional, que as coisas já estão saindo ali um pouco do controle, né? E a ideia desse tema é que a gente peca pelo excesso, né? O valor da vida ele é maior a qualquer condição. Então, é melhor pecar pelo excesso, né? Pelo excesso de cuidado, pelo excesso de manejo aí diante de uma tentativa ou de uma ideação e não pagar para ver. Porque se a gente paga para ver, a gente não sabe até onde vai dar. Com certeza. Marta, com toda a sua, né, anos de experiência já na área da psicologia, com certeza você deve conhecer muitos casos, né, de pessoas próximas ou até mesmo atendimentos. Fale para o nosso público como surgem esses primeiros sintomas, quais são os primeiros sinais que uma pessoa que vem enfrentando ali a depressão, esses sinais de suicídio, né? Como eles se manifestam? Quais são os primeiros a ser apresentados? Quando a gente fala hoje de suicídio, a gente tem, inclusive, um termo que é usado, que é o da suicidalidade, né? Seriam mais ou menos 4 etapas. Certo. Imagine só que você escute, né, de um amigo, de um familiar muito querido, falando assim, eu queria dormir para sempre. Eu queria nunca ter existido, eu queria nem acordar mais, né? Sim. Eu queria nem sair da cama hoje, né? Isso é o primeiro alerta, né? Não é esperado que a pessoa ela queira dormir para sempre, né? Que ela não queira acordar mais. Então, esse é o primeiro alerta. Então, se você que está aí, né, nos assistindo,
escutar isso de um amigo, de um familiar, chame. Ou vem cá, você quer conversar um pouco mais sobre isso? Por que você tem essa ideia, né? Tá acontecendo alguma coisa nesse momento? Tem algo que eu possa te ajudar? Sim. Então, assim, esse é o primeiro alerta, sim, né? Esse é o primeiro alerta. Essas falas que dão a ideia, assim, de que a pessoa não queria nem existir mais, talvez. Não estamos falando nada de suicídio ainda, é a primeira ideia, tá bem? Sim. E aí a gente já tem um segundo alerta, como se fosse uma escada. Você subiu mais um degrau, né? A pessoa já começa a pensar ideias, ainda está no campo das ideias, certo, né? E se talvez eu me jogasse dessa janela, né? E se talvez eu tomasse um veneno, né? Então, você já tem uma ideia, sim, né? E aí, por último, quase chegando aí na última etapa, né? Assim, penúltimo, a tentativa. Não, desculpa, tentativa não. A ideia consumada, que seria o quê? Então, eu vou fazer dia tal, hora tal, usando tal método, vou pular da janela, ou então vou usar o método aqui do veneno. A pessoa tá bem? já planeja, então. Ela já tem um plano. É um plano que já está concreto, sim, né? Ela já tem ali detalhes do plano. E, por último, a tentativa, né? Que aí é a tentativa de consumar o ato do suicídio. Certo. E aí seriam essa escala, né? Você vê que ela vai progredindo. Quanto mais cedo a gente perceber essas ideias, melhor a intervenção, mais fácil a intervenção. Porque depois de uma primeira tentativa, o prognóstico, que é o que a gente fala, o que a gente espera disso aqui depois, é bem reservado, né? Então, assim, uma tentativa já indica que existe a gente pode esperar, não pode esperar tantas coisas positivas, digamos assim, né? Assim, sempre já após a primeira, então pode ser que exista a possibilidade de outras, até consumar de fato, até né? consumar de fato, né? A pessoa já viu que ela tem a capacidade de fazer, nossa, tomei pouco medicamento, talvez assim, tomei só 5 comprimidos. Se eu tomar a cartela toda, talvez seja, né? Então, assim, quanto mais tentativas se tem, mais reservado é o prognóstico, o resultado que é esperado ali daquela intervenção. Então, o momento ideal, crucial, é assim, a pessoa começou a falar coisas nesse sentido, escuta, de acordo com a sua capacidade, obviamente, e sugere buscar ajuda, né? Sugere buscar ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra. Hoje nós temos serviços, né, na cidade para isso, nós temos o CAPS, temos os hospitais gerais, existe nossa clínica, escola, que é o NASP, né, o Núcleo de Atenção a Práticas Profissionalizantes, que é ligado à Unifipmoc, onde nós temos psicólogos, psiquiatras também, né, os nossos acadêmicos fazem os estágios, né, curriculares. Se não tiver condição de buscar, o serviço privado, né, tem o serviço público, as unidades básicas de saúde. Então, assim, como eu falei no início, pecar pelo excesso. Com certeza. Você falou aí, Marta, a questão desses pensamentos já inicial de querer dormir. Traduzindo tudo, né, a pessoa não está ali satisfeita com a vida. É uma pessoa que já demonstra ali reações de não esperança mais, não vontade em viver. E isso, querendo ou não, é uma reação de uma pessoa triste, uma pessoa que está infeliz com a condição atual ali que se encontra. Como, então, a pessoa deve identificar o sentimento de tristeza para o sentimento de depressão? Porque através dessas falas, né, desse comportamento, pode sim desencadear uma depressão. Como a pessoa que passa hoje por um momento de tristeza, ela consegue aí diferenciar a depressão da tristeza? Quando nós falamos de tristeza, tristeza é uma emoção. Sim. Né? Qual que é a principal característica da emoção? Ela vem e vai. Ela passa, ela não fica ali arraigada. Você não vai ficar triste um mês todinho sem sentir mais nada. Talvez vai ter momentos de tristeza, mas também momentos de alegria, momentos de ansiedade, euforia, tudo ali. Então, a tristeza, ela é uma emoção que nos sinaliza que a gente talvez está distante dos nossos valores, que talvez a gente está passando por uma situação mais difícil, diante de uma perda de um emprego, uma perda de algo que era valioso, algo que era valioso. Então, é uma emoção que ela é natural. Sim. E até uma ideia que é comum, mas que é errada, que é associar a depressão à tristeza. Sim, muitas né? pessoas assimilam. Não é. Muitos quadros depressivos, inclusive, não têm a tristeza como sintoma, né? Você tem um desânimo, uma falta de energia,
a pessoa deixa de fazer atividades que eram interessantes para ela, que ela hoje já não considera mais interessante. Você tem alteração no ciclo do sono, a pessoa dorme muito ou não dorme nada. Você tem alteração no apetite, que faz a pessoa ganhar ou perder peso. Então, nós temos quadros depressivos que não têm a tristeza como sintoma. Sim. Né? É uma coisa até interessante, né, engraçada de se ouvir, porque em filmes, em relatos que a gente vê de pessoas que já sofreram, que já passaram por depressão, eles sempre falam assim, estou triste, estou desanimado, não tenho vontade de viver. E muitos dos conselhos que são ouvidos são, vai fazer uma viagem, vai comprar tal coisa que isso passa, tipo assim, banalizando de fato o sentimento da pessoa, né? E vai fazer tal coisa, vai para a igreja, a gente escuta muito isso, vai para a igreja que isso passa, isso é falta de Deus. As pessoas ainda, querendo ou não, assimilam muito a questão da depressão com a falta ali de Deus, da espiritualidade. Você, como psicólogo e profissional, o que você tem a dizer sobre isso? Quando a gente fala desses paliativos, vamos chamar assim, né, é que não vai resolver o problema, né? A questão religiosa. A religião faz parte do nosso cotidiano. A gente está em uma região que é muito religiosa, né? E se alguém chegar e falar com você assim, eu estou tendo um AVC, eu estou tendo um derrame, eu acho que eu vou morrer. Você vai falar com uma pessoa, vai para a igreja? Você vai falar, vamos procurar ajuda médica, vamos para o hospital, vamos ligar para o SAMU, Com certeza. vamos pedir ajuda, né? Quando nós estamos falando de quadros psicopatológicos, né? O principal grupo de risco dentro dos transtornos, né, psicológicos aí, os transtornos psiquiátricos, são os transtornos de humor, depressão e transtorno bipolar. São os dois transtornos, assim, grupos de risco, né, que a gente falaria, assim, grupos de risco. Então, respeitando, obviamente, né, a religião, a cultura de cada pessoa, da nossa região, principalmente, às vezes é muito marcado. Você pode ir para a igreja, né, convidar a pessoa, mas isso precisa estar associado a um tratamento. Com certeza. Né? A pessoa ela precisa de tratamento. Tem funções, né, neuroquímicas no cérebro dela que não estão funcionando corretamente, né? Tem um humor que pode estar alterado, pode ter uma distorção da realidade, né? Outra coisa que é muito comum, né? Não fala disso não, sua vida é maravilhosa, sua vida é boa, você tem saúde, tem tanta gente que tá pior do que você. Sim. Não é a sua análise da condição daquela pessoa, mas como que ela vê a condição dela, como que ela percebe a condição dela. Então, é muito individual isso daí. Então, quadros psicopatológicos, depressão, transtorno bipolar, quadros de ansiedade, precisa de ajuda profissional, que é com psiquiatra e psicólogo. Um fato interessante agora, Marta, é porque em muitos noticiários, né, a gente até vê, assim, alguns crimes, né, casos fatais, que o indivíduo, ele mata a própria mãe, mata um parente, e ele alega ali, pode até ter um laudo, né, que comprove que ele estava em depressão. Então, a pessoa que se encontra nesse quadro depressivo, ela nem sempre quer tirar a própria vida, né? Na sua opinião, pode sim ocorrer esse triste episódio dele tirar a vida de alguém estando depressivo? Não só a depressão, né? Em qualquer quadro psicopatológico, Sim. as funções, né, psíquicas, talvez de realidade, de memória, de atenção, estão alteradas. Né? E diante dessas alterações é possível que isso aconteça. E especificamente dentro dos casos de suicídio, que os indicadores mostram é que 97%, né, dos atos suicidas são de pessoas que têm algum quadro psicopatológico. Sim. Então, imagina só, 3%, né, que não teriam um quadro psicopatológico previamente, né? Para vocês terem noção, assim, de números, no Brasil são notificados 32 suicídios diariamente. Né? Então, assim, é um número diário, né? E grande. Grande. No mundo todo, a cada 40 segundos a gente tem uma notificação de suicídio consumado. Exato. E a cada 20 segundos de uma tentativa de suicídio. Então, é um número alto de mortes e de mortes evitáveis, né? São mortes que dá para evitar, né? Com política de saúde, com política social, política de empregabilidade, acesso à saúde de qualidade, a bons profissionais, psiquiatras, psicólogos, pensar esse adoecimento, né? Esse quadro psicopatológico, ele é multifatorial. Então, tem uma predisposição que é genética, mas tem o ambiente. Muitas vezes o ambiente, ele é adoecedor para aquela pessoa, né? Diante das condições que são colocadas ali. E conseguir trabalhar isso é muito
muito complexo, mas necessário. Com certeza. Um quadro, né, psicopatológico, quando a gente fala de um crime desse nível de homicídio, já muda um pouco o cenário, porque a gente precisa avaliar a questão de consciência daquela pessoa, né? Geralmente o quadro depressivo não tem uma perda de consciência. Mas no quadro de suicídio, a gente associa muito com um sentimento que a gente chama de desesperança, né? Porque imagina só, perdi meu emprego hoje, eu vou estar assim, arrasada, mas eu já vou pensar, né? Eu vou atualizar meu currículo, eu vou buscar alguma coisa diferente, eu vou mandar meu currículo, vou fazer contrato com um colega, né? Ou eu tô passando por uma perda, perdi um familiar muito próximo, né? Assim, eu sei que tá difícil agora, mas depois as coisas vão melhorando. Vão continuar difíceis, mas vão melhorando. E geralmente, quando a gente observa esse sentimento de desesperança nos pacientes também, é um sinal de alerta considerável. Sim. Porque, assim, eu acho que tá ruim agora e depois vai estar pior ainda. Então, assim, o que eu vou ficar fazendo aqui? Né? Se vai estar pior depois. Então, são alertas necessários que um bom profissional da área da saúde já vai se atentar. Com certeza. E é importante que, inclusive, para nós profissionais da área da saúde, né, psicólogos principalmente, abordar esse tema, né, com os pacientes. Às vezes a gente pode ficar receoso de perguntar, mas é o espaço, inclusive, de perguntar sobre isso, né? Você já pensou em algum momento ou em tirar sua vida, ou que seria melhor você não estar aqui, para a gente conseguir abordar e trazer essa temática. Com certeza. Você falou essa questão de abordagem e, de fato, é algo tão complexo, porque, querendo ou não, só é tratada essa campanha, né? A gente dá uma ênfase maior, um destaque maior nessa campanha de conscientização, né, e de favorecimento da saúde mental no mês de setembro. Querendo ou não, o ano tem 12 meses, né, e apenas durante um mês específico que é feito esse reforço, essa divulgação com maior ênfase, né. Na sua opinião, por que o assunto ele não é tratado durante todo o resto do ano? Talvez por essa questão do tabu ainda? Do tabu, tem-se a ideia que se vamos falar disso, os números vão aumentar. Exatamente. Né? As próprias famílias, né, que são vítimas da questão do suicídio, elas muitas vezes preferem esconder. Exatamente. Né? Aí chega alguém e pergunta, nossa, mas do que foi que ele morreu? Aí você fica aquela coisa ali estranha, você querer falar, aquele clima. Então, assim, tem que ter esse cuidado também com as famílias, né? Então, assim, o tempo todo a gente precisa trazer essa temática, falar, abordar. Saber abordar, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? E comentando que também no jornalismo a gente tem esse certo receio, esse certo resguardo, e é algo que vem desde sempre. É uma política que a gente sempre já veio o quê? Ao se noticiar o suicídio, isso é comprovado que mais casos vão aumentar, que talvez a pessoa que já está passando por uma dificuldade, vê que um ciclano ali, alguém fez isso, vai querer fazer também, vai incentivando, os números vão aumentando. Mas talvez, olhando para o outro lado, a gente tenha que reforçar ainda mais essas campanhas de conscientização, da pessoa saber identificar de fato ali, né, o que se passa e buscar uma ajuda necessária. Sim. Podem ter pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui, que pensam, nossa, mas eu já pensei, será que você não precisa de ajuda? Ou assim, nossa, eu tava aqui conversando com um amigo meu filho, e ele me falou algo nesse sentido. Será que você não precisa buscar ajuda? A gente não sabe de fato o que é problemático. O que é assim, a pessoa tomou 2 comprimidos, queria chamar atenção. É outro problema que a gente tem, né? Isso, né? Quer chamar atenção, né? A gente não sabe a medida de cada um. Talvez ela achou que 2 comprimidos fossem fatais. Sim. Você vai pagar pra ver para ela tomar 50 comprimidos? Exatamente. Exagerando aqui, mas nesse mas é sentido possível, mesmo, né? Assim, então precisa se falar, tem essa dificuldade às vezes de escutar. É difícil escutar, né? Alguém que você ama talvez falar assim, nossa, eu não queria viver mais. Com certeza. Né? Ou um familiar, assim, que teve uma tentativa consumada na família, né? Assim, nossa, mas eu briguei com ele semana passada, será que você não tem culpa? E vai se gerando um silenciamento que no final não ajuda ninguém. Sim. Então, assim, a principal importância que eu vejo desse tipo de campanha é realmente trazer luz pro tema. Sim. E a gente precisa de falar disso mais além do mês de setembro. Verdade. Obviamente, mas é uma campanha importante, né? É apoiada aí pela Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Por outros órgãos, outras instituições também. E saber que não é sinal de fraqueza, não é errado, não é feio ter esse tipo de pensamento, não é feio, não é errado ter um transtorno psicológico, né?
não é feio, não é sinal de fraqueza pedir ajuda, né? Com certeza. A gente não dá conta de tudo, né? Imagina só, tô sentindo uma dor aqui na minha perna que não passa por nada. Você vai procurar um médico, você vai procurar um fisioterapeuta, né? Com certeza. Nossa, eu tô precisando de perder peso, né? Eu não tô conseguindo aqui pelos meios que eu conheço. Você vai procurar um nutricionista. Sim, um profissional. Um pra te profissional, ajudar. né? E aí muitas vezes a gente fica com a ideia, né? Pela questão do transtorno psicológico não ter um marcador biológico, assim. É sinal de fraqueza. Se eu tentar mais, eu consigo. E não é esse o caminho. Não é verdade. Né? A gente não precisa dar conta de tudo sozinho. Com A gente certeza. não vai dar conta de tudo sozinho. Isso vale, inclusive, para profissionais da área da saúde. A gente conta com o apoio de profissionais da área da saúde, Sim. né? Assim, de um psiquiatra, da minha psicóloga, eu faço psicoterapia também. Isso Então, é bom. a gente precisa de ajuda, as pessoas precisam de ajuda. Então, falar, você não é fraco, isso não é feio, talvez ligue uma luzinha ali, sabe? Com Na cabeça de certeza, algumas com pessoas. certeza. Hoje já é comprovado que todo mundo precisa sim de fazer uma terapia. É algo que só tem a agregar, acrescentar na vida das pessoas, né? Até uns anos atrás, todo mundo assimilava assim a terapia, algo que alguém tem problema de cabeça, algo que a pessoa precisa de ajuda ali. Não. Hoje qualquer pessoa que tem a vida 100%, que é 100% satisfeita, realizada, ela tem sim um apoio, né, de um psicólogo, que está ali para agregar, para ajudar. Tem situações, né, e fatos que a pessoa pratica ali o autoextermínio, né, ela pratica o suicídio, mas que era 100% feliz, que era uma pessoa que levava uma vida maravilhosamente bem. Então, assim, hoje esse assunto do suicídio é algo tão complexo que nem sempre quem está demonstrando uma real tristeza é alguém que pode cometer, né? É algo que está, assim, em qualquer canto, e principalmente hoje, com a internet, que as pessoas sempre colocam aquelas vidas maravilhosas, né? Só demonstram coisas boas. Muitas pessoas que estão ali passando por um momento de incerteza, vê aquelas vidas maravilhosas, né? Aqueles influencers que eles seguem e falam, caramba, minha vida tá uma merda. Então, realmente é isso, é a pessoa abordar mais, saber abordar, saber conversar, principalmente, né? Conversar com parentes, com amigos, sempre ter alguém para poder expor, mostrar realmente seus sentimentos. E falando nisso, nessa questão de internet, a gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso perfil do Instagram, do Webterra, e o nosso público enviou aqui algumas dúvidas, algumas informações, e queria ver se você pode esclarecer pra gente, tá bom, Marta? Claro. Que bom. Vamos lá, então. O primeiro seguidor, ele fez a seguinte pergunta aqui para a gente. Depressão tem cura? Quando a gente fala de quadros psicopatológicos, a gente não fala de cura. A gente fala de remissão de sintomas. A gente consegue remitir os sintomas com o tratamento correto. A pessoa tem uma vida funcional muito parecida com o que ela tinha antes, mas eu não posso garantir que ela não terá um outro episódio depressivo, né? Eu não posso garantir que ela não terá um outro episódio, um quadro de uma crise de pânico, né? Pensando nos quadros psicopatológicos. Então, a gente fala de remissão de sintomas. Tem tratamento, tá bom? Cura, a gente não usa essa palavra dentro dos quadros psicopatológicos. Ótimo. Tem pessoas que até usam aquele termo assim, fulano teve uma recaída, estava curada e teve uma recaída. Na verdade, então não era a cura, né? Ela precisava de um tratamento, que é algo de contínuo, né? Ela sempre tem que fazer. Ou às vezes não necessariamente contínuo, mas ela fez o tratamento, tá bem. Aí daqui 10 anos ela perde o esposo. Entendi. Aí ela entra em um quadro depressivo novamente. Tem um episódio um externo que acaba desencadeando esse quadro, nesse novo quadro. Entendi. Pergunta esclarecida. Outra pergunta aqui. Quais são os fatores de risco que podem levar uma pessoa ao suicídio? Os principais fatores de risco que nós temos hoje são condições psicopatológicas, transtornos psicológicos. Os principais deles são os transtornos de humor, que é o transtorno bipolar, e a depressão. E que muitas vezes não é diagnosticado, né? Às vezes tem a ideia assim, nossa, essa pessoa é muito fechada, ou essa pessoa é explosiva, essa pessoa é irritada, ela briga por tudo, é o jeito dela, sempre foi assim. Talvez mesmo sendo o jeito daquela pessoa, cause um sofrimento para ela ou para quem está próximo dela que ela não reconhece. Verdade. Então, muitas vezes, os transtornos, eles são subnotificados. Então, seria principalmente, né, transtorno de humor, transtorno bipolar e depressão. E depois, outro fator de risco é o uso de substâncias psicoativas, né? Quais seriam? Aí entrariam várias substâncias psicoativas, né? O álcool, a maconha, cocaína,
tanto drogas lícitas quanto ilícitas, que predispõem ao desenvolvimento de outros transtornos e altera a questão da realidade também. Então, seria aí dois fatores de risco, né? Quando a gente fala do público masculino também, o índice é maior, né? Então, 70%, né, do número de suicídios que nós temos é entre homens, né? E aí tem algumas hipóteses, né? Os homens têm uma tendência a uma impulsividade maior. E talvez o meio que se usa para tentar a letalidade, né? Se usa meios mais letais, então acaba tendo consumado ali o ato, né? Ao contrário de mulheres. Mas além dos fatores de risco, nós temos alguns fatores protetivos também, né? Os principais fatores protetivos, por exemplo, né? Ter filho é um fator protetivo, porque talvez você está num momento ali pensando, né? Idealizando um ato suicida, mas você lembra, nossa, mas eu tenho meu filho, né? Verdade. A questão religiosa também é um fator protetivo, né? Você tá ligado a uma religião, porque tem-se a ideia daquela vida depois da morte, o que vem, né? E tudo isso, então acaba sendo também um fator protetivo, seriam dois fatores protetivos, né? E para quem tem um quadro psicopatológico, o tratamento correto. E quando a gente fala de tratamento desses quadros aí, como eu citei, depressão, transtorno bipolar, uso de substâncias psicoativas, é a médio e longo prazo. Então, muitas vezes as pessoas começam o tratamento, mas interrompem, porque falam assim, nossa, eu tô indo lá, mas não tem resultado nenhum. Às vezes você vai precisar ficar 2, 3 anos em tratamento para estar realmente ali estável, ter uma condição de vida adequada, sabe? Então, assim, é possível, mas precisa de tempo e do tratamento correto. Verdade. E existe uma faixa etária em que o autoextermínio é algo mais comum? Tem, eu não vou lembrar exatamente aqui Mas qual, é mais entre qual que jovens? é até por volta dos 30 anos de idade, né? A gente pode até Bem verificar e depois jovem. de divulgar, né, para o público que está nos assistindo. Mas fica ali, acho que entre 17 e 30 anos, é algo nesse Pessoal sentido. jovem, né? É triste. muito Triste. Uma outra pergunta, Marta, como abordar o tema junto aos jovens? De forma que não vai amedrontar eles, de forma que não vai causar pânico? Quando a gente fala de abordar isso, não só junto aos jovens, mas qualquer público, né? A principal ideia é não tentar silenciar a pessoa, né? É não tentar calar a pessoa, como eu disse anteriormente, né? A pessoa vem te falar, pode ser difícil para você escutar, mas tenta ter um pouco de tolerância, não tentar trazer uma ideia de culpa, que isso é errado, que isso é feio, para parar de pensar nisso, né? Então, não vir com um julgamento moral. Pode ser que a pessoa esteja em um quadro de sofrimento real ali, né? E aí, abordar, é importante que os pais tenham, os pais, cuidadores, né? E nós, população em geral também, assim, as escolas, estejam atentas, né? A sinais como a questão do isolamento social, um comportamento que foi difundido, né? Muito entre os jovens, a questão da automutilação, fazer cortes no corpo, a questão muitas vezes dos jogos, né, online, que tem ali esses desafios, né? essas coisas. Então, é muito importante se ter uma relação ali de parceria com os jovens, né, e não de alguém que está contra eles. Com certeza, sempre né? ter diálogo com os filhos, né? Tentar ter diálogo, e isso é construído desde a primeira infância, desde o primeiro momento, né? Verdade. E saber que ele tem abertura para falar sobre qualquer coisa, né? E quando você, pai, mãe, cuidador que está nos assistindo, não dá conta, é buscar ajuda, né? Busca ajuda, levanta a mão, pede socorro, porque tem possibilidades. Certo. Uma outra seguidora aqui do nosso portal mandou uma pergunta. Ela tem pessoas na família, né, que sofrem de depressão, e ela queria saber se é possível a família ou alguém obrigar essa pessoa a buscar um tratamento. A depender do quadro que a pessoa se encontre, Sim. isso é possível, né? Nós temos a possibilidade, inclusive, da internação, né? Nós temos hospitais gerais falando especificamente aqui de Montes Claros, né? Nós temos 2 hospitais, claro, o Torinho e o HO, que recebem situações de emergência, mas para quem não é de Montes Claros, pode entrar no Google, colocar o nome da sua cidade, colocar assim, emergência psiquiátrica, que vai aparecer para onde você pode recorrer, né? E aí, olha só, quando a gente fala de um quadro psicopatológico, da depressão, por exemplo,
a forma de funcionamento, de pensar, de ver a realidade, ela está distorcida, né? Ela não está adequada com a realidade. Aquela pessoa, ela tem realmente uma função que altera essa percepção dela da realidade. Sim. Então, ela não tem essa condição de decidir por ela, muitas vezes. Verdade. Então, às vezes, a família vai ter que intervir e obrigar o tratamento a partir de uma internação, de uma intervenção. Né? Posteriormente, essa pessoa pode ser acompanhada, né? Nos centros de apoio psicossocial, nós temos aqui o CAPS, né? Os municípios, a maioria já conta com o serviço do CAPS também. E depois um atendimento, né? Clínico, algo nesse sentido, mas a depender do quadro é possível, sim, obrigar que a pessoa não tem capacidade de responder por ela. Certo. Na depressão, existe uma idade limite que pode ser considerado ou não? Você acha que uma criança é possível ela desencadear a depressão? É possível. Olha só. É possível. A gente tem quadros, né, depressivos infantil, então é possível em qualquer idade, né? Desde a infância até a vida adulta e a terceira idade, né? Um idoso é possível. Certo. Para concluir aqui, então, essa parte, né, de perguntas de interação com os nossos seguidores, deixa eu verificar. Quais atividades podem ajudar a afastar as ideias suicidas de uma pessoa? Tratamento psicológico e psiquiátrico. Não tem outra atividade inicialmente, né? E as atividades vão ser pensadas a partir de um projeto terapêutico individual, porque se eu falo que uma atividade, por exemplo, né, é cantar. Eu não sei cantar nada, então assim, eu não vou sair da depressão. Verdade. Então, assim, não tem uma dica, não tem uma atividade. Receita mágica. Tratamento psicológico, psiquiátrico, com profissionais da área da saúde. Não tem uma ideia, uma dica. Cada caso é um caso, ele deve sim ser estudado, né, analisado. Sim. Bacana. O papo tá tão bom, gente, que se deixar a gente vai ficar aqui a tarde toda, né? Por mim, a gente fica. Você comentou comigo de um projeto que o pessoal lá da Unifip-Mox está fazendo, né? Vai desenvolver ainda hoje, relacionado a esse tema. Fala um pouquinho mais, como surgiu essa ideia, como vai ser, quem pode participar. Isso, essa ideia surgiu no nosso centro acadêmico de psicologia, né? Sim. Que é maravilhoso. E aí nós buscamos parceria com o curso de Direito, Fisioterapia, Medicina. E nós desenvolvemos algumas rotas de conversa ao longo do mês de setembro voltado para esse cuidado com a saúde, né? Dos nossos alunos, dos nossos acadêmicos. É uma preocupação nossa na Unifip-Moc. E hoje nós vamos ter um evento com a presença de alguns profissionais, né? Psiquiatra, fisioterapeuta, neurocientista. Eu vou participar. Tem uma outra professora do curso de psicologia que vai ser presencial na Unifip-Moc para os nossos alunos. Certo. Nós vamos transmitir ao vivo aí pelo Zoom, né? O link vai estar lá na página do nosso Instagram, @psicologia_unifip-moc. Pode buscar, já vai estar disponível lá, o evento vai começar às 19 horas. Ótimo. E vai ser trazendo mais informações, né? Vão ser mais de 2 horas de evento. Nossa, que bacana. Para os profissionais falarem, trazer também sobre isso. Então, quem tá aí que tiver interesse, pode entrar lá que a gente vai estar às 19 horas. Caso a nossa gravação seja transmitida posteriormente ao evento de hoje, existe alguma forma que o público pode acompanhar, caso interesse? Pode sim, eu posso disponibilizar o link e vocês disponibilizam, porque fica gravado no Zoom. Ai, que maravilha, então. Qual que é o seu arroba, caso o pessoal queira conhecer melhor o seu trabalho também? Sim, eu tô no Instagram, né? @martaeugenia-psicóloga. Ótimo. Podem entrar lá, se precisar de alguma informação adicional, alguma orientação também, fique à vontade, né? Para me buscar, para me chamar. Com certeza. E reforçando aí também uma informação que eu entendo que é importante, né? Que é o nosso serviço escola, o NASP, onde nós temos o plantão psicológico. O plantão não precisa de agendamento, Que bacana. tá bom? Funciona todos os dias, das 7 às 21 horas. Nós temos acadêmicos de psicologia lá disponíveis, plantonistas, para receber, né? O público pode ser criança, adolescente, adulto, idoso, para um acolhimento, um primeiro atendimento, porque muitas vezes você está ali em sofrimento, você vai agendar um atendimento para daqui 2 semanas, né? Não vai atender isso Com certeza. urgência. Então, nós temos esse serviço que é o plantão psicológico, onde o acadêmico está lá realmente como plantonista. Olha que bacana, né? E é um benefício para a sociedade que nem todos sabem, né? Sim. Então, sem esse conhecimento. Sim. Então, basta entrar em contato com o NASP. Nem precisa entrar, só comparecer ao Que NASP. bacana.
funcionando. Só comparecer ao NASP. O plantonista está lá, Disponível. aguardando, exceto nos feriados, finais de Sim. semana, período de férias, que a gente dá férias para os Não, com acadêmicos. certeza. Eles também precisam, né? Sim. Ai, ai. Marta, então, para concluir, você quer deixar alguma mensagem para o nosso público jovem, público em geral, né? Que passa por um momento de dificuldade e que precisa, talvez, de ouvir uma palavra de conforto, né? Uma palavra que vai dar uma força. Caso você tenha essa palavra, você pode ficar à vontade para falar. Ah, tá bem, obrigada. O que eu queria deixar realmente, assim, como uma mensagem, mesmo para o público que está nos acompanhando, é que é possível tratamento, né? Quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de um transtorno. Então, assim, é possível tratamento, é possível buscar ajuda, é possível sair desse quadro. Como eu disse, tem essa ideia da desesperança, né? Eu não vou conseguir sair daqui mais, mas é possível, né? A maioria das pessoas, né, assim, pelo que a gente tem, né, não é um número absoluto, Sim. mas entre aqueles que tentaram e não tiveram sucesso, eles falam, nem acredito como eu pensei nisso, né, assim, parecia tudo tão difícil, hoje as coisas estão tão diferentes, então você entra muitas vezes com a medicação, com acompanhamento psicológico, com intervenção mais direta, isso é possível, né, de ser revertido. Então, busque ajuda, existe tratamento, existe esperança. Então, a única coisa que precisa é de fale, busque o serviço de saúde. Como eu falei, nós temos os hospitais gerais, tem o CAPS, tem as unidades básicas de saúde, tem o NASP, né? O município tem se fortalecido muito aí nessa questão da atenção à saúde mental. Então, é importante que as pessoas saibam desses serviços e que elas não estão desamparadas, sozinhas, e que é possível sair desse ponto onde ela se encontre hoje, se em algum momento, né, você já tenha mesmo que flertado com essa ideia, né, como eu falei lá no início, de talvez dormir para sempre, ou se você escute de um familiar seu algo nesse sentido, e se for necessário, se a pessoa chegar e falar assim, né, eu vou realmente me matar, não dá mais, você vai ligar para a emergência, você vai ligar para o SAMU, você vai pegar essa pessoa na mão dela e vai levar no hospital e falar, ó, falou que vai tirar a vida dela, tá aí com vocês agora, né? Verdade. Pelo menos você vai conseguir depois respirar um pouco aliviado. Como eu Sim. falei, a gente peca pelo excesso. Com Então, certeza. busque ajuda especializada. SAMU, Hospital Geral, Unidade Básica de Saúde, UNASP, onde quer que seja. Certo. Marta, agradecemos demais a sua participação. Tenho certeza que essa conversa hoje foi de extrema importância, extrema valia, né, para nós, para o nosso público. Agradecemos e parabenizamos também, né, pelo trabalho que você exerce, tanto na faculdade, tanto na clínica, né, no atendimento. A gente agradece demais a sua participação. Eu que agradeço o convite aqui, né, do portal, o seu, né, Leila, do Rodrigo, pela receptividade, pelo carinho. Fico à disposição para retornar para esse mesmo bate-papo, para outros temas, para a gente dar uma atenção para a saúde mental mesmo, para essa questão, né, psicológica. A psicologia tem sido uma profissão que vem em uma crescente. Então é importante a gente levar essas informações de qualidade para o público de vocês também, com certeza, viu? é necessário. Obrigada pelo Imagina, carinho, a gente pelo que convite. agradece. Imagina. Então, pessoal, é isso. O nosso episódio de hoje fica por aqui. Lembrando, depressão não é brincadeira, depressão não é frescura, é algo sério. Converse com alguém, seja com familiares, com colegas de trabalho, com amigos. Você nunca está sozinho. Até mais, pessoal. O nosso episódio fica por aqui. Tchau, tchau.